Oi, gente, tudo bem por aí? Estou aqui em outro ambiente, aproveitando essa tarde ensolarada. A janela tá quebrando ali, ó, estourando, mas não tem problema. O que importa é a palavra do Senhor que vai ser lida agora. Que o Senhor fale com você nesse dia, que o Senhor abençoe a sua vida e que você abra o coração para ouvir a voz de Deus. Ontem nós falamos muito sobre o que nós falamos muito ontem. Cristo está com você, né? Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas unidas com Cristo. É o que Paulo, a oração de Paulo, né? Lá na cadeia, lá estava preso, escrevendo para os Colossenses, que hoje é a Turquia. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, é bem pequenininho, tem 23 versículos e tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês, pelos que moram em Laodiceia e pelos que moram em Laodiceia, por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Ontem nós falamos do segredo também. O segredo, qual o segredo que foi escondido por gerações? Nas gerações passadas eles não sabiam que Cristo vive em nós. Jesus Cristo vive em nós e eles não sabiam. Mas foi nos revelado, graças a Deus, né, que a gente pode ter essa certeza de que Cristo vive em nós. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. É através de Cristo que a gente consegue descobrir os segredos do conhecimento, né? O conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Ele é a revelação explícita de Deus, né? Digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Paulo escrevendo essa carta da prisão, exortando, ensinando e lembrando que nós sabemos o segredo que é Cristo, né? Cristo revelado, que nos explica quem é Deus, né? O que Jesus fez aqui, né? Como ele tratou as pessoas, como ele se comportou, isso tudo mostra quem Deus é e o amor que Deus tem por nós, né? Portanto, ai de vocês. Não, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado para vocês. E deem sempre graças a Deus, tenham um coração sempre agradecido. Ele está falando para a gente viver com Cristo, enraizado em Cristo, para a gente construir a nossa vida sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, para a gente se tornar mais forte na fé, como já foi nos ensinado. A gente está numa era que a gente já sabe, as pessoas falam de Jesus, né? Raramente alguém não ouviu falar de Jesus. Claro que muita gente não conhece esse Jesus de amor, esse Jesus verdadeiro, esse Jesus que te ama além de qualquer coisa, que quer conviver com você, né? Ele já convive dentro de você, mas ele quer aparecer, ele quer que você seja amigo dele. Às vezes a gente conhece um Jesus bravo, ruim, que tudo é pecado, tudo é pecado. E na verdade a gente tem que só seguir os passos de Jesus, né? Como ele tratava as pessoas, é assim que a gente tem que pensar, temos que ser seguidores mesmo, né, de Cristo. Tenha cuidado para que ninguém nos torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual fomos libertados do poder da natureza pecadora. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo e anulou a conta da nossa dívida, com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-o na cruz. Nossa, que coisa mais maravilhosa, gente. Jesus anulou a nossa dívida e todos os regulamentos que a gente era obrigado, a lei, aquela lei pesada, aquela coisa difícil. Jesus pregou todos os nossos pecados, todas as nossas obrigações pesadas que doíam a nossa alma, que eram sobrenaturais, ele pregou lá na cruz. Somos livres, somos libertos, somos dele, ele nos comprou. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. O que isso nos diz? Que nós, como carne, nessa carne que a gente está aqui dentro, nesse veículo, essa carne aqui, esse corpo de carbono é meu veículo. O que importa é a minha alma que está aqui dentro andando. E Jesus veio num corpo desse, num veículo desse. E agora ele fala, foi na cruz que ele se livrou do poder do governo e das autoridades espirituais, é o poder da carne, é o desejo de fazer as coisas erradas. E ali ele se libertou e libertou a gente também. Ele comprou a gente. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou o que devem beber, ou sobre dias santos, e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Jesus é maior do que todos esses dogmas, do que todas essas leis, do que todas essas regras. Um tanto de regra que as pessoas... Tem pessoas que têm facilidade de obedecer às regras, que conseguem viver super bem obedecendo e fazendo o que eles mandam ali nas religiões. Agora, a maioria das pessoas não consegue, se sentem muito aprisionadas, é ruim para essas pessoas. Aí Jesus vem agora, nesse dia, se você é uma dessas pessoas que não consegue obedecer tudo que te mandam lá na sua religião, na sua igreja, sei lá onde, saiba que Jesus falou que tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, porque a realidade é Cristo. Você tem que seguir a Cristo, fazer o que Ele fez, conhecer Ele, lendo os evangelhos, lendo a Bíblia, descobrindo o que Ele fez, o que Ele falou, como Ele andou, como Ele se vestiu, como Ele tratou as pessoas. É só você seguir o exemplo, é muito simples. Ele deixou tudo escrito aqui, as coisas que importam estão escritas aqui na Bíblia. As coisas importam. Claro que a Bíblia, se fosse escrita todos os 33 anos de Jesus, seria uma imensidão de enciclopédias, né, enormes. Mas o que importa, assim, o básico do básico, tá aqui. E esse básico do básico se resume nessa frase que Paulo escreveu aqui, ó. Tudo isso é apenas a sombra daquilo que virá, a realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humanidade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo e alimenta e alimenta e mantém. Não, peraí. Cristo é a cabeça.
Cristo controla todo o corpo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Então ele fez uma analogia ao corpo, aos membros, aos dedos, a cabeça que está grudada, os órgãos. Então Cristo é o que junta tudo. Cristo é a cabeça. Cristo é o que a gente tem que obedecer, que a gente tem que ver o que ele fez e fazer igual a ele, o máximo possível igual a ele, ter a mesma paciência, a mesma benignidade, a mesma força de perdoar quando as pessoas pecavam, aquelas leis de homens, aquela coisa pesada que eles impunham naquela época lá dos 10 mandamentos, olho por olho, dente por dente, toda aquela história de ter que matar bicho toda hora, tudo aquilo, Jesus levou tudo sobre a cruz. Ele é o corpo, ele que controla todo o esquema, que tudo. E nós, como nossa alma, faz parte desse corpo dele. Nós só andamos e vivemos e temos a esperança de dias melhores, porque Cristo é a nossa cabeça, é dele. A gente acredita que ele se entregou por nós e que ele fez tudo o que fez e levou todos os nossos sofrimentos, a nossa angústia, ele levou sobre ele. Hoje nós temos a quem pedir socorro, que é para ele. A gente tem como sair correndo e falar: Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. Ele está disposto a te ajudar porque ele é a cabeça. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Glória a Deus, estamos livres. Então pare de ficar com medo, pare de achar que o espírito da sua mãe falecida, do seu pai, do seu tio, de sei lá quem, está te perturbando, está te incomodando, ou que alguém jogou algum tipo de maldição sobre você, ou qualquer coisa, porque contra Israel de Deus não existe encantamento. O Senhor já falou aqui, ó. Vocês estão livres dos espíritos maus que dominam esse universo. O espírito mau não pode te dominar. Ele não pode, porque dentro de você habita Cristo. Ele é a cabeça, ele que te guia, ele que te leva, ele que te ajuda. Como que o espírito vai te perturbar se Cristo está com você? Não tem como. A gente tem que ter um pouco assim de pensamento, de sabedoria, de entendimento de que se Cristo está comigo, essas forças malignas, elas não podem atrapalhar a minha vida, a não ser que você não tenha Cristo dentro de você, que você não tenha aceitado, que você queira dar oportunidade para isso, que você queira abrir brechas. Se você resolveu fazer coisas erradas e mesmo sabendo que Cristo mora em você, se você não teve o temor de saber que Jesus está te olhando, está te vendo toda hora, tudo que você está fazendo, aí você vai ter que se converter de novo. Você vai ter que pedir a Deus, se converter de verdade, pedir ao Senhor que te perdoe, voltar atrás. E é instantâneo o perdão dele. A hora que você volta atrás, Senhor, eu pequei, eu me distraí, eu quis, a minha carne quis e eu não obedeci o meu espírito, eu obedeci a minha carne, e agora eu te peço perdão. Me perdoa. Me perdoe, e o Senhor vai te perdoar na mesma hora, é instantâneo perdão. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Não obedeçam mais às regras, a regras como estas. Não toque nessas coisas, não prove aquelas, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com as coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada de anjos, a falsa humanidade, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade, olha só. Mas tudo isso, todo esse sacrifício, adoração forçada a anjos, uma falsa humildade, se finge que é humilde, fica pedindo ajuda para anjos, para tudo quanto é anjo, não pede direto para Jesus. Você tem um modo de tratar o seu corpo, você faz coisas forçadas, às vezes você se açoita, né? Tem gente que se açoita, que se machuca, que coloca o corpo em sacrifício pesado. Tudo isso para tentar se perdoar, para tentar se aproximar de Deus. E ele fala, mas tudo isso não tem nenhum valor
para controlar as paixões que levam à imoralidade. O que controla essa paixão natural do nosso corpo? Jesus. Você compreender que você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, ter uma amizade maior, mais perto de Jesus, porque só assim ele pode ajudar, porque a gente quer pecar o tempo todo. Paulo mesmo disse que o corpo dele luta o dia inteiro querendo fazer coisa errada, e é uma guerra entre o corpo e o espírito, o corpo querendo fazer os pecados, e aí o espírito querendo que ele não faça, e eles vivem em guerra. E infelizmente, muitas vezes, a carne ganha, porque a carne é muito forte, a carne está nesse mundo, nessa atmosfera aqui, nesse lugar que a gente fica aqui, que é dele. O mundo jaz no maligno. Então a gente tem que ter uma força muito maior para resistir esses pecados que a gente sabe que afasta o Espírito Santo de nós. Mas nada como Jesus para nos ajudar. Nada como: Senhor, me ajuda aqui, porque se o Senhor não me ajudar, eu vou me lascar. E o Senhor está de braços abertos para te ajudar. É um belo capítulo que mostra como o Senhor deixou escrito o que a gente tem que fazer. São muitos ensinamentos, então, se você não perdeu alguma coisa, ouça de novo. Ouça a leitura bíblica, porque a leitura te salva. Você já morreu com Cristo, você está liberto. Nenhuma maldição está sobre você. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Um beijão no seu coração e até amanhã.